reflexão. Nós estamos quase chegando aí às 10 horas. Vamos ver aqui se eu faço o resumo do resumo do resumo. Diz assim: aliás, perdão, é 2 Timóteo, John. 2 Timóteo, capítulo 2, 14, 15 e 16. Paulo aí falando a Timóteo, na sua carta ele diz: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Que Deus nos abençoe poderosamente, fazendo-nos entender a sua palavra. Nós queremos, antes de adentrar no texto, falar desse momento. O que Paulo, então, aqui escreveu a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo, ainda um jovem, como nós podemos ver nos demais escritos de Paulo, é bem tratado essa questão. Timóteo, ele era neto de uma senhora crente, filho de uma mulher crente, portanto, ele vivia num lar cristão. E Timóteo, ele fora, de um certo modo, encontrado por Paulo em uma vida onde ele era um cristão, mas provavelmente aquele cristão infrutífero. O cristão que meramente tinha suas obrigações com as atividades religiosas, mas que não havia dedicado a sua vida por completo ao serviço de Deus. Talvez ele buscasse ser um verdadeiro cristão, mas não tinha esta vida dedicada ao ministério. E quando Paulo encontrou Timóteo, Paulo foi uma espécie de motivador e modelador na vida de Timóteo. Timóteo, então, ele viu em si o chamado para o ministério da pregação da palavra, o chamado para o ministério pastoral. E Paulo, então, tornou-se o seu tutor, tornou o seu discipulador, vamos assim dizer. E Paulo, tendo o cuidado com o seu pupilo, com o seu discípulo Timóteo, nós temos aqui duas cartas em que Paulo escreve a Timóteo, fortalecendo, esclarecendo, animando, ou seja, colocando o seu pupilo ainda mais dentro do projeto que Deus certamente tinha para ele. E nesses 3 versículos que nós aqui lemos, no versículo 14, Paulo ele está informando a Timóteo de como ele ensinar aqueles que estavam ali debaixo do seu pastoreio, concernente à palavra falada. Não estou falando a palavra de Deus, mas os contatos verbais do dia a dia. E no versículo 16, Paulo agora fala diretamente a Timóteo, dando a mesma instrução do versículo de número 14. O 14 ele diz: olha, ensina aos outros isto. E agora no 16 ele diz: pratica a ti mesmo aquilo que tu ensina aos outros, conforme o versículo 14. Mas eu quero me ater basicamente ao versículo 15, dividindo esse versículo em 3 partes. A primeira parte é quando Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ora, quando nós, no Brasil, todo homem, toda pessoa do sexo masculino,
ao completar os 18 anos, ele tem por obrigação de se apresentar às Forças Armadas do nosso país. E ali é feito alguns testes, alguma seleção, alguns são chamados para prestarem aí por pelo menos um espaço de um ano o serviço militar obrigatório. Ou seja, então todo homem tem que se apresentar no exército israelense, tanto homem como mulher tem que se apresentar e não existe uma seleção. Todos têm que servir, exceto alguns que por alguma dificuldade não possam prestar o serviço militar ali no exército de Israel. Pois bem, então o que Paulo está dizendo a nós é isto, que nós temos que nos apresentar. Mas tem mais um porém, nos apresentar a Deus aprovado. Aprovado. Quando nos apresentamos às Forças Armadas do Brasil, nem todos se apresentam aprovados, porque eles vão passar por uma seleção. E o que Paulo está dizendo é que nesta apresentação que nós temos que fazer a Deus, nós já temos que estar aprovado. Aprovado por quem? É só pegarmos o versículo 14. É só pegarmos o versículo 16. Aprovado, primeiro, pelo testemunho daqueles que nos cercam. De que somos crentes fiéis, de que somos crentes, como o próprio versículo 15 vai dizer, que não temos com que nos envergonhar. E o que acontece? Esse apresentar, ele pode ser, não naquele momento que nós aceitamos a fé, porque Timóteo já era crente. Timóteo já era crente. Mas a cada dia nós temos que nos auto-apresentarmos a Deus. E eu não sei se os irmãos já tiveram aquele momento em que vai orar a Deus, vai ter aquele seu momento de a sós com Deus, e no meio da oração existe alguma coisa, né, que não faz com que eu possa me derramar por completo diante de Deus. Alguma coisa de errado que eu estou fazendo, sei lá, algum pensamento, coisa dessa natureza. E o que Paulo está dizendo a Timóteo é que eu tenho que me apresentar tendo esta convicção de que eu estou em dia com o meu Deus, de que não há nenhuma problemática que me coloque diante de Deus como um servo mau, mas sim como um servo bom e fiel. Então que a cada dia, naquela primeira oração da manhã, da madrugada, não sei que horário é a sua primeira oração, mas que possamos nos apresentar a Deus, como diz no livro de Apocalipse, com a cabeça erguida, com a consciência limpa, com o coração aberto. Porque às vezes nós nos apresentamos por metade diante de Deus, já tendo nós nos auto-reprovado de que somos este bom cristão, ou de que estamos exercendo um bom cristianismo. Então Paulo diz, olha, procurar. O que é procurar? O que você... Não, estou procurando aqui a chave do carro, que eu não sei onde botei. É uma sequência, é uma busca. Então é todo dia, é toda hora, é sempre que eu vou buscar ter comunhão através da oração ou de qualquer outra ação com Deus. Então procura apresentar-te aprovado. Pastor, mas nós temos que ver que Paulo estava escrevendo a Timóteo. Vamos aplicar o texto a nós. Não, Paulo está escrevendo a mim, João Pedro. Paulo está escrevendo a você. A palavra está falando com você, a palavra está falando comigo. Vamos aplicar esse versículo a nós. Segunda questão. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Não tem de que se envergonhar. Então Paulo diz, além de eu me apresentar aprovado a Deus,
Eu me apresento como esse obreiro que não tenho do que me envergonhar. Ah, pastor, mas aí Paulo está falando aos pastores, aos presbíteros, aos evangelistas. Não. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Quem é o obreiro? Geralmente, na nossa linguagem batista, nós falamos que obreiro é aquele indivíduo que está cuidando de uma congregação, um ponto de pregação. Ah, o nosso obreiro ali é Amauri. Não. O obreiro é todo aquele que faz a obra de Deus. É todo aquele que se coloca à disposição do serviço de Deus. Você é um obreiro de Cristo. Eu sou um obreiro de Cristo. Cada um de nós é um obreiro de Cristo. Ou seja, talvez você não trabalhe na direção de uma congregação, pastoreando uma igreja, mas de um certo modo você trabalha na obra. Você é um evangelista, você é um discipulador, você é um musicista, um cantor. Você está trabalhando na obra, então você é um obreiro. Então, um obreiro, porém, que não tem do que se envergonhar. Tem essa questão. Porque nos apresentar como obreiro, qualquer um de nós podemos. Agora, eu tenho motivos para me envergonhar? Um exemplo. Aí eu trabalho no ministério de recepção, mas eu não tenho uma vida tão à altura do evangelho lá fora. E de repente chega alguém ali, ele vem participar do culto, em que eu tenho dado mau testemunho para ele lá fora. Então eu, como recepcionista, quando vejo aquela pessoa, pronto, fui desestruturado. Já pensou estar pregando aqui e de repente entra um ouvinte que conhece uma vida irregular minha lá fora? Eu já não vou mais poder olhar para esse indivíduo. Eu vou me desestruturar como pregador. Então o que Paulo está dizendo é que como obreiro, eu tenho que estar em dias para que nada na obra que eu faça diante do homem, eu possa vir me envergonhar. Primeira questão é a minha apresentação a Deus. Agora, aprovado também por Deus, como obreiro, é a minha apresentação agora diante dos homens. Não posso estar despreparado diante de Deus, tampouco diante dos homens. Volto a dizer, esta mensagem ela não é direcionada a simplesmente líderes, mas a todo cristão. É um versículo aplicável a todo crente, a todo aquele que serve ao Senhor. Portanto, essa é uma mensagem onde nós não podemos dizer, se o irmão fulano de tal estivesse aqui. Não, ela é aplicável a mim e a você. Então é para mim, é para você. Não é porque tem aquelas pessoas que elas estão participando, ouvindo ali o sermão, e elas já estão pensando, eita, mas se o irmão fulano de tal estivesse aqui para ouvir essa mensagem, dá certinho com a vida dele. Não, essa mensagem é certinho para a sua vida, é certinho para a minha vida. Não há ninguém aqui que possa escapar dessa mensagem. Nem mesmo o pregador, que ela tem que começar por ele. Terceiro, que maneja bem a palavra da verdade. Que palavra é essa? Ora, podemos concluir que apesar da Bíblia não estar ainda formulada na sua totalidade naquela época, mas já havia muitas partes das Escrituras, até porque o Velho Testamento, como nós o conhecemos, já era aceito pelos judeus, pela própria igreja cristã da época. E as muitas cartas já circulando, porque Paulo estava na sua reta final de vida. Todas as cartas de Paulo, basicamente, exceto 2 Timóteo, elas já estavam escritas. Então, quando se fala, maneja bem a palavra de Deus, pode ser
aquela palavra recebida por revelação, que era comum na época, em virtude deles não terem o manual ainda completo, a Bíblia na mão, como os próprios escritos já existentes, que hoje nós os temos como a Bíblia Sagrada. Manejar bem, aplicando aos nossos dias a Bíblia Sagrada. Ou seja, quando nós estamos falando para alguém de Jesus, e nós falamos sem citar a Bíblia, é uma coisa. Quando nós estamos falando, utilizando a Bíblia, o indivíduo que nos ouve já passa agora a dizer, ele tem autoridade, porque ele está falando da palavra de Deus. E o que diz a própria palavra ser ela mesma? A espada de dois gumes. A espada de dois gumes. Então, como nós vamos combater o inimigo como bons obreiros? E note que, versículo 14 e 15, Paulo está falando aqui de uma ferramenta principal, que é o verbo, a palavra, o nosso uso da palavra. Pode observar. Então, como eu vou fazer bom uso da espada, que é a palavra de Deus, a espada de dois gumes? O próprio Paulo escrevendo a Timóteo fala também assim. Se a minha espada não estar preparada, não está afiada, não está pronta para cortar, ou se eu nem mesmo sei manusear a palavra, a espada. Ora, lá, quando Satanás, no livro de Mateus, foi tentar Jesus, o que Satanás usou? Uma espada, porém não afiada, porque ele estava deturpando a palavra de Deus, ele não estava manejando bem a palavra. Mas Jesus puxou uma espada afiada e combateu Satanás. Uma palavra falsificada com uma palavra verdadeira. E Satanás então se deu por vencido e se foi. Como nós podemos evangelizar se nós não sabemos manejar, não temos o conhecimento da palavra? Aí requer de cada um de nós que sejamos pelo menos leitores da Bíblia. O que é o leitor? O leitor é aquele que todos os dias ele lê a palavra. Ele não vai buscar aquele conhecimento teológico, né, aquela profundidade com uma concordância bíblica, com um dicionário bíblico e etc. Mas ele todo dia lê a Bíblia e ele decora os versículos bíblicos e ele tem o conhecimento da Bíblia no sentido de leitura. E quando num culto diz, irmão, vamos recitar versículos, ele está pronto para recitar 10, 20, 30 versículos, se for possível. Quando você requer dele uma interpretação teológica, não, ele não fez teologia, então ele não tem a obrigação disso. Mas se perguntar, ele mostra na Bíblia. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que você necessita ir ao seminário, mas como bom crente, eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que ler. Eu não vou nem colocar o texto, estudar. Porque para mim estudar é algo mais profundo. Esta palavra no grego significa cateteritio. Então não, isso não. Mas pelo menos saber onde está o texto. E nós vemos uma das fraquezas do crente atual, é ele estar com a Bíblia todos os dias, todo momento com ele. Quase todo crente tem a Bíblia hoje no celular. Ou seja, para onde nós vamos, até mesmo para o banheiro, nós levamos a Bíblia. Só que não lemos a Bíblia. O crente da atualidade, ele tinha a Bíblia na casa, o crente do passado, ele tinha a Bíblia somente em casa, e estava com ele na hora do evangelismo, ou quando ele ia ao culto. E hoje nós temos direto. Mas o crente passado, ele
Parece-me que era motivado mais ou menos assim, ó, para você ser um crente, você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que conhecer a Bíblia. E no sentido de leitura, eles conheciam. Se agora, nesse momento, nós fôssemos dizer aqui, irmãos, diga um endereço de um versículo e cite apenas um versículo, metade dos que estão aqui não citaria um versículo. Você quer fazer o teste? Não. Então, vamos prosseguir a mensagem. O que é isso? Como eu posso ser um crente se eu não consigo recitar nem mesmo um versículo? Não sei manejar bem a palavra. Vou para um combate de espada, uma esgrima, onde minha espada não é afiada. Vai ser ruim vencer essa batalha. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Então, vamos ao versículo 16 novamente. Evita, pois, esses falatórios profanos, porque eles só produzem impiedade. Ou seja, eles vão tornar mais ímpios. Voltemos ao 14. Em vez disso, aplica-te à palavra, a manejar a palavra. Pois bem, em 92, final ali de 92, foi começado a fazer os alicerces desse prédio. E aqui havia um irmão já falecido, vocês não conhecem, então eu posso falar, era um novo na fé, não muito novo, já de uns 8 meses, chamado Deusdete. E tinha muitos homens trabalhando aqui na fundação. E ele ficava o tempo todinho, ele era servente, contando piadas. E algumas piadas meio indecentes, ele ficava perturbando o pessoal. Né? E aí, o invocado, cheguei para ele e disse, irmão Deusdete, vamos fazer o seguinte, se você recitar um versículo bíblico aqui para os irmãos, tá? Então você pode ir embora, voltar só na sexta-feira para receber a sua semana. Aí ele ficou, não conseguiu nem dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ficou envergonhado. Nunca mais ele contou piada aqui. Nunca mais. Era muito bom em contar piada, mas não sabia nem dizer, Jesus chorou. Ou, disse Jó, pronto, olha aí, ganhava a semana dele. Ganhava a semana dele. Certo camarada, caso verídico, ele estava numa viagem de ônibus. E fora informado que algumas pessoas naquele ônibus eram bandidos. E quando a polícia parou aquele ônibus, fora revistar pessoa por pessoa. E chegou em um determinado rapaz que estava de viagem e disse, você, cadê sua documentação? Ele disse, olha, minha documentação ainda vai posteriormente, porque eu estou indo trabalhar e tenho que ir às pressas, mas está aqui minha mochila. E quando a polícia revista, não havia nada que o identificasse, mas havia uma Bíblia. E ele disse, e de quem é essa Bíblia? É minha. Você é crente? Sou. Pois olha, recite aí o Salmo 23. Aí ele recitou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o policial fechou a bolsa e disse, pois pronto, pode seguir viagem. Se ele não tivesse citado o Salmo 23, dizendo ele que era crente, sem nenhuma documentação, se fosse eu, se fosse você, prosseguiríamos na viagem ou iríamos para a DP? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que isso seja uma realidade na minha vida, na sua vida, na vida desta igreja. E quando num culto de vigília, como é comum ali no primeiro período, vamos ter o nosso momento de recitação de versículo. Cada um tenha 10 versículos ali para disparar. Quinta-feira agora, na nossa vigília, pessoa que começou aqui,
pediu a recitação de versículo, e se não me falha a memória, só 4 pessoas conseguiram recitar um versículo bíblico. Quem foi a pessoa que veio aqui e iniciou a vigília? Quem foi a pessoa? Não está, né? Mas somente umas 4 pessoas conseguiram recitar versículo bíblico. Sentimos-nos envergonhados nesse momento. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia gracioso e na paz, e essa sabedoria vinda dos altos céus que tanto precisamos. Amém? Vamos então às nossas salas para darmos continuidade ao aprendizado que o Senhor tem para nós nesta manhã.